Este é o Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também lá na internet. Basta você acessar o nosso site futura.org.br. Vai aparecer aí para você a nossa janelinha ao vivo também com streaming do Conexão para assistir no computador em qualquer parte do mundo. E hoje é dia do nosso quadro mensal para discutir oportunidades e tendências no mercado de trabalho. E no programa de hoje vamos discutir os desafios e os prazeres enfrentados por quem vive de arte. A produção cultural é um dos principais bens gerados pelo nosso país. Segundo o relatório de Economia Criativa de 2010, publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, em 2008, as exportações brasileiras do setor superaram as importações em mais de 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Mas, seja a organização de uma exposição de artes plásticas, a composição de músicas, a produção de artes cênicas, de filmes ou qualquer outra questão aí, criação artística que você pode imaginar, precisa-se de um bom planejamento para que, além do trabalho, as atividades do artista promovam também a geração de renda, o que nem sempre é uma tarefa fácil. Então, no programa de hoje, recebemos aqui no estúdio quem vive de arte. Para essa conversa, estão comigo aqui a Mako, que é cantora e instrumentista. Tudo bem, Mako? Bem-vinda. Tudo bom? Também conosco no estúdio está o Gilmar Barbosa, que é cartunista. Tudo bem, Gilmar? Bem-vindo. Tudo bem, boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigado você pela presença. Também conosco está aqui o Marcelo Escorel, que é ator e diretor. Tudo Olá, bem, Marcelo? Tudo bem, tudo certinho, graças a Deus. Muito bom. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar as suas dúvidas, para mandar a sua opinião para a gente, participe da conversa mandando aí mensagens pelas redes sociais. Então no Facebook eu mostro para você aí a nossa página, que é Canal Futura Oficial, você encontra aí o nosso espaço aqui para você deixar registrada a sua questão. Também no Twitter você pode mandar mensagens marcando @Canal Futura, que é o nosso perfil no microblog. Ou ainda, se você não está ligado na internet ou não quer mandar mensagem, pegue o bom e velho telefone e ligue 0 Operadora 21 2273 5020. De qualquer parte do Brasil, você pode ligar para a gente e deixar registrada a sua questão. Vou começar aqui perguntando em relação ao iniciozinho da carreira de cada um deles. A gente sabe que a dificuldade aí de apresentar para a família, muitas vezes, a opção é pela carreira de ser artista. Muita gente leva isso, né, ainda com um medo, né? O pai e a mãe pode ter aquele receio. Eu quero saber de você primeiro, Gilmar. Como é que foi quando você decidiu? Sempre foi uma escolha certa? Você sempre quis ser cartunista? Sempre quis trabalhar com desenho? Não foi exatamente assim não. E tinha esse preconceito mesmo, esse medo de não dar certo e tal, por parte da família, né? Principalmente quando você vem de uma família carente e tal, que não tem uma estrutura para educação e tudo mais, né? Eu, por exemplo, comecei a trabalhar em fábrica de porcelana, né? Tinha 15 anos de idade. E ficava pintando as paredes, ficavam brancas assim, né? Ficava pintando as paredes. Já tinha essa via artística rolando aí? Já tinha a via artística rolando naturalmente, né? Porque eu não fui atrás assim de curso de desenho, nem nada disso, né? Então saí dessa fábrica e fui procurar. Falei, agora eu vou ser um desenhista. Não sabia nem o que era, onde que eu ia, né? Exatamente, aonde, que caminho, que mercado que eu ia frequentar. Porque mesmo trabalhar com desenho, você tem uma gama de opções. Você pode ser um cartunista, você pode ser um designer, você pode trabalhar com moda, com produtos, enfim, também existe um espaço muito grande de atuação. Isso daí que você está falando é a peça-chave para um cartunista viver da sua profissão no Brasil. Exatamente essas raízes, esses caminhos paralelos para você se desenvolver e tal, e ganhar o seu salário e ser conhecido no mercado e viver de arte, né, digamos assim. E como é que foi essa decisão de você sair do emprego formal e falar para a família, compartilhar essa escolha de quero trabalhar com desenho? Pois é, eu venho de uma família de uma galera migrante, nordestina e tal, então o negócio era ali, é o trabalho prático na fábrica, que é o que dava renda imediata, né? Então, como é que eu vou dizer que eu quero trabalhar com desenho no Brasil? Quer dizer, todo mundo olhava meio estranho, falou, pô, cara, você vai trabalhar, né? Desenho é uma coisa de hobby e tudo mais. Mas eu peguei uma linha e determinação, né? Quando você vem de um sistema meio carente, você tem determinação e foco, que foi o que aconteceu comigo. Então, fui procurar no ABC, onde eu moro, em São Paulo, eu consegui trabalhei 4 meses de graça, para começo, para piorar a situação, mas acreditava nisso, né? Mesmo sem ter bases, porque a gente não tinha internet como tem hoje, referências profissionais, não tinha nada disso.
Era na base da trincheira mesmo. Era mais intuitivo mesmo. Você sentia que aquele caminho que você queria seguir, exatamente, você apostava cara. e ia. Fecha no foco e vai, entendeu? Determinação é a peça-chave para esse negócio. Então, trabalhei no ABC Paulista, na maioria dos sindicatos, né? Trabalhei na imprensa sindical durante 10 anos, fazendo as chaves e as ilustrações para os suplementos de informativo sindical. Depois migrei para a grande imprensa, né? E para as grandes editoras, que são essas raízes que você falou, de subsistência mesmo, de salário e tudo mais. Né? Muito você bem. tem que... Quero saber um pouquinho mais sobre essa questão dessa composição de renda. Logo mais quero ouvir também da Mako. A Mako, como eu disse no início do programa, nascida no Japão, mas adotou o Brasil como o país onde você trabalha e atua. Então, como é que foi, além da questão de decidir ser artista em um país que não é o país onde você nasceu? Como é que foi essa decisão, Mako? Decisão de ser instrumentista, cantora, é isso? Isso. Então, assim, desde que eu nasci, que a minha mãe sempre falava que você, antes de falar, você já cantava. Porque cantava aquela coisa que cantar não, né? Mas antes de começar a falar, antes de engatinhar mesmo, sentava aí ouvindo a música, balançava, ué, ué, ué. Já nasceu a artista. minha mãe já sempre falava que você gosta de música. E comecei a cantar quando eu tinha 3 anos, que é meu pai que gostava de música clássica, então meu ambiente, tudo da minha casa, que é a música. A minha mãe gostava de programas de música também, então quando me toquei, né, assim, o que eu quero? Que era música. Então o apoio na família não foi tão difícil no seu caso? A família apoiou? Como é que foi essa decisão de levar para o lado profissional? Na verdade, quando eu quis entrar na faculdade de música, meu pai negou. Não é não. Porque tem que ter muito dinheiro para você estudar teoria, não sei o que, não sei o que. Não tem. Então, desista esse sonho de entrar na faculdade de música, não. Aí, a primeira assim, barreira que eu tive, né? E a sua mãe apoiou? Minha mãe nunca negou nada, faz como você quiser a sua vida, faz o que quiser, mas é sua conta, é sua conta, a sua responsabilidade é sua. E a partir dessa dificuldade de lidar com o seu pai, qual foi a sua decisão? Você acabou fazendo a faculdade de música ou não? Não fez? Não fiz. Mas assim, a minha cidade de Kobe, que eu nasci em Kobe, eu fui criada em Kobe, uma cidade que teve terremoto em 95. E a nossa vida mudou tudo, né? Assim, a realidade que a gente mudou. Naquele dia que o mundo caiu, teve terremoto, 6.000 pessoas que morreram numa noite só, de manhã, de manhã, né? Aí morreram que a nossa vida mesmo, a família toda, meu pai, que acho que mudou o pensamento, todo mundo mudou. Até eu que mudei, e eu tinha coragem de vir para cá, aprender música. Então, a partir de um desastre natural, acabou modificando o destino da sua vida. Exatamente. Aí você voltou atrás, na verdade, repensou, reviu seus planos, seu amor pela música e decidiu investir nessa área. Tá aí um aprendizado, né? A gente não tem, até agora, aqui grandes danos causados por terremotos no Brasil, mas quem está lá no Japão, como a Mako aqui, que sofreu essa questão, vê que muitas vezes, né, as pequenas decisões da vida... tomou a decisão, né? Eu vou, né? Não tinha coragem Foi de o ver. impulso que você precisava, todo mundo fala talvez. que não, Brasil, muito perigo. Assim. E tá aqui a Mako sobrevivendo de música, muito bem, obrigado, curtindo a sua carreira também. Quero saber agora do Marcelo. Marcelo, ator, a profissão de ator tem ainda, né, muito preconceito quando se fala. E um jovem fala, pai, mãe, vou fazer artes cênicas, né? Como é que foi para você? Só em 78 a gente foi regularizado como profissional. Até então não havia o registro de profissão. Até então a atriz tinha que tirar carteira de saúde pública, junto com prostituta. A coisa mais louca do mundo, Até hoje a gente não tem piso salarial, não tem teto salarial, não tem nada. É uma classe super desunida. Mas o meu caso foi o seguinte, eu estava tomando Guaraná na porta do colégio, aí passou uma criatura do outro lado da rua e me gritou, Escorel! Eu falei, oba! Saiu um cara do grupo de teatro, tá a fim de entrar? Eu falei, vambora, não tô fazendo nada. Tô aqui tomando Guaraná. 16 anos de idade, eu entrei para esse clube de teatro e assim, fiz a primeira peça, que foi A Visita da Velha Senhora, do Friedrich Dürrenmatt. E aí, quando acabou a sessão, eu falei, não quero fazer outra coisa na vida, não quero, é isso que eu quero fazer, entendeu? E em casa, teve resistência da família? Muita resistência, muita resistência. Eu estava no Santo Inácio. Então, assim, a minha educação foi toda forjada para eu ser uma pessoa... Que é um colégio tradicional aqui do Rio de Janeiro. Os professores falavam assim, nós estamos criando aqui a elite do país, entendeu? Era nesse nível. E um ator nunca é elite, né? Ator, pelo contrário, sempre foi o rebutário da sociedade, em todas as culturas, né? Desde a antiguidade até hoje em dia. Os primeiros atores brasileiros eram libertos, carros libertos.
né? A gente não tem muito prestígio ainda, né? Devia ter. Mas a questão é essa. Então, assim, eu cheguei a fazer faculdade de letras, de engenharia química. Essa durou só 8 meses. Quando chegou em cálculo 2, eu falei, não, realmente isso aí não tem nada a ver comigo. Cheguei a fazer letras, essa tinha a ver comigo, português e literatura, só que eu idiotamente larguei, não tranquei, devia ter, né, trancado para voltar mais tarde, para ter uma outra opção, porque realmente é difícil viver de arte no Brasil, muito difícil, né? Mas é isso, aí eu desde os 16 anos não parei mais, entrei no grupo de teatro Tapa, quando o Tapa ainda era aqui do Rio, fiquei 4 anos no Tapa, depois fui para o grupo da Alice Vieira de Castro, no grupo de teatro revista, depois fui para o grupo do Aderbal Freire Filho. E aí não parou mais? Não parei mais. Mas eu quero voltar um pouquinho no tempo lá quando você tomou essa decisão e comunicou à família. Como foi a reação? Teve um dia que eu cheguei, quando eu comuniquei para minha avó, a pessoa que me criou foi minha avó. Um dia cheguei, ela estava sentada na mesa da sala, com a cabecinha encostada no tampo da mesa, chorando desesperadamente. Porque você tinha decidido que eu ia virar vagabundo. Depois de tanto estudo, eu ia virar vagabundo. Tanto que eu aceitei um trabalho que era English Speaking Driver. Eu tinha 18 anos, aí eu pegava um Galaxy, ia pegar turista no aeroporto e levar para os hotéis, eu fazia translado. E eu tive que sair porque depois de 2 meses os outros motoristas me juntaram e falaram assim, o que você está fazendo de errado? Tu não pode fazer isso. O que é que eu fazia? Eu pegava a gasolina, enchia a gasolina no tanque e pegava a nota certinha. Ou seja, eu botava R$100 e pegava uma nota de 100. E todos os outros motoristas botavam 100 contos de gasolina e pegavam notas de 200. Então desembolsavam mais, ganhavam mais R$100 na conta. Exatamente. Supondo, aí, quando né, eu comecei a fazer a coisa certa, eles começaram a ficar nervosos, porque o patrão ia perceber. A minha mãe falou, não, já provou que você não é vagabundo, perfeito, pode sair do trabalho. Muito bom. Agora, essa questão que passa aqui pelos depoimentos dos nossos 3 entrevistados, da geração de renda, é um grande desafio, muitas vezes, né, para quem vive de arte. Eu quero começar ouvindo do Gilmar, que já citou um pouquinho sobre a importância dessa composição, viver só do desenho, para uma atividade, muitas vezes dificulta a sobrevivência. Então, como é que você compõe a renda, ou a partir dessa dificuldade começou a ver outras possibilidades de atuação, Gilmar? Com um talento extra que eu não sabia que tinha. Administração do ganho do seu salário, por exemplo. Você pode ganhar R$1.000 ou R$100. Você fazendo uma boa administração, isso vale muito, eu acho assim, sabe? Aprendi isso desde os 15 anos. Quando fui comprar o primeiro tênis lá e eu vi que à vista não dava para comprar e tinha um carnezinho, entendeu? Eu falei, pô, se eu guardar isso aqui mais 2 meses, se eu segurar esse tênis Fire White, né, que era o da época, se eu segurar mais um pouquinho, eu vou comprar à vista e ainda vou fechar na loja, vou pagar até mais barato. Dos 15 anos até hoje, cara, eu faço esse tipo de administração. Então, talvez por isso, um cartunista no Brasil consiga viver, ter casa, carro, entendeu, etc., que é o que eu faço hoje. Muito bem, quero aproveitar e mostrar na internet o site que você consegue conhecer mais sobre o trabalho do Gilmar. Vamos colocar aí na tela. O site fica dentro do portal UOL Entretenimento. Você consegue ver aqui o Gilmar online. Tem algumas mostras aqui do trabalho dele, tem umas tirinhas aí na sua tela, você não vai conseguir ler, mas convido você a acessar aí o gilmar.blogosfera.uol.com.br para saber esse trabalho todo aqui. Tem muito de uma questão de uma crítica social aqui, ou do momento que a gente está vivendo agora, a questão do dólar. Fica aí o convite para você conhecer mais sobre as tirinhas do Gilmar. Se ainda já não conhece, já não é um dos seguidores dele, você pode até seguir aqui e compartilhar também nas suas redes sociais. E para você, Mako, sendo ainda estrangeira, vivendo no Brasil, a questão da geração de renda, de como pagar as contas no fim do mês, que é a grande dificuldade que muitos artistas enfrentam. Com certeza. Não, mas na verdade eu vim aqui não é para trabalhar, né? Para aprender música. Então eu fiquei tipo como turista mesmo, né? Durante há muito tempo. Eu cheguei em 2001 para residenciar aqui no Brasil até 2006. Eu era vagabunda fazendo essas coisas. Hoje tem aquilo, então vou. Então eu nunca pensei em trabalhar, né, ganhar dinheiro. Mas é naturalmente as pessoas que me convidando, integrando num grupo. Quando eu tomei conta assim, gente, eu estou trabalhando. E assim, me virando quando não tem nada, atividade de trabalho. Eu me viro, eu trabalho como tradutora, como intérprete, né? A relação com a música, eu faço qualquer coisa. E só querendo, vou conseguir. Alguma coisa aparecendo. Você correndo atrás, você acaba desenvolvendo outras atividades diferentes do que você imaginou. Se não tiver nada nesse mês, não, um dia vai aparecer. Aí eu vou fazendo o que precisa, né?
sabe? Estudo, sei lá, né? Pensando no futuro, pensando no repertório próximo, sei lá, sempre acontece. Engraçado essa história do vagabundo, né? Você sabe que eu estou virando vagabundo agora, depois dos 40, né? Sério. Bom, deixa eu aproveitar e mostrar também o site da Mako para você conhecer mais sobre o trabalho musical dela. É macobrasil.com, o site que está aí para você, com essas belas fotos. Inclusive, você pode aqui conhecer um pouco mais sobre o idioma japonês, que tem várias postagens aqui, né, Mako, em japonês. Tem em português também. Mas a partir daqui, hoje em dia, a gente consegue ter softwares aí de tradução. Quem sabe fica um exercício para você de casa e também buscar aqui, ó, tem as reportagens dela aqui no Brasil. Você também faz parte de um bloco de carnaval que é Mulheres de Chico. Mulheres de Chico, Exalta Rei, Piano Orquestra, essas coisas. Então, como dizem por aí, tem gringo no samba, tem japonesa no samba também. Tem. Vocês comem sushi? Por que não posso fazer samba? Muito bem, boa. E para você, Marcelo, a questão de geração de renda ao longo da carreira, a gente sabe que você falou que começou no teatro, e a partir daí, enfim, depois você trabalha na televisão, como diretor também. Olha, eu digo o seguinte, era mais fácil antigamente. Muito mais fácil, porque o que acontecia? Antigamente você tinha, além do teatro, eu chegava a fazer 3 peças ao mesmo tempo. Era uma peça correndo escola, uma peça infantil aos fins de semana e uma peça adulta de quarta a domingo. Hoje em dia não tem mais quarta a domingo, né? Só no Centro Cultural Banco do Brasil. E ainda tinha a questão da propaganda, que era muito forte, né? Eu me lembro que eu fazia 3, 4 testes por semana, entendeu? Hoje em dia não tem mais isso, não tem mesmo, acabou. Então essa vertente sumiu, né? Então até mais ou menos 2004, eu conseguia viver dessas coisinhas, né, esporádicas aqui, fazia uma participação em televisão, uma participação em cinema, e ia levando, até que eu tive 2 filhas, né? Eu e minha mulher adotamos duas meninas, e aí chegou uma hora que ela virou para mim e falou assim: Escorial, eu acho que você tem que procurar outro emprego, outro trabalho. Eu falei: tá louca, mulher, eu só sei fazer isso na minha vida. Há 30 anos que eu faço esse trem, olha lá, maluca. Há 30 anos que eu faço esse trem. Aí eu corri atrás de televisão, desesperadamente. A Record tinha aparecido, eu corri atrás da Record. Falei com o Luiz Antônio, que era o produtor de elenco: olha, tu tem que arrumar uma coisa para mim. Vim enchendo o saco. Ele me arrumou uma novela para fazer, que foi Vidas Opostas, a minha primeira novela na Record. E aí, a partir daí, até hoje, eu estou lá, desde 2006, eu estou lá contratado, e isso tem dado um certo refresco. Mas, assim, é rebolar o tempo inteiro. Além de dirigir e de atuar, eu sou locutor também. Estou fazendo locução para aquele programa Boas-Vindas, do GNT. De vez em quando eu faço um spot rádio aqui, um spot rádio ali, né? É muito duro, porque assim, a cada ano você tem que mostrar a que você veio, né? Não adianta você ter currículo no Brasil, né? É uma coisa assim idiota. Eu guardo o currículo para mim, é uma coisa assim pessoal, entendeu? Para me lembrar, eu fiz isso, bacana. Porque ninguém pede e ninguém olha, entendeu? Porque se olhar... Você tem que estar, então, na atividade o tempo todo. O tempo todo. Se você sumir 6 meses... Para ser lembrado, né? Você vai viajar, fazer uma viagem ou ir para outro lugar, quando você voltar, você vai ter que começar tudo de novo, tudo de novo. Agora, além dessa questão da experiência profissional e de estar em atividade constante, existe a formação, né? Os 3 aqui são muito intuitivos, já trouxeram esse dom de trabalhar com artes desde sempre, mas a gente sabe também que uma série de cursos são oferecidos aí seja instituições que oferecem cursos gratuitos, tem outros cursos pagos, cursos de graduação. Como é que você vê a questão da formação no desenho, Gilmar? Pode fazer diferença para quem está assistindo a gente, de repente quer ser um cartunista também? Claro, faz muita diferença qualquer informação, qualquer curso, em qualquer setor e tudo mais, tudo é informação, né? Na minha época, por exemplo, não tinha nada que facilitasse a função específica de cartunista, né? Porque cartunista é uma coisa que surge, sabe, um dom de crônica gráfica bem-humorada, digamos assim, né? E não tinha, na época, por exemplo, procurei algum curso, não fiz nada. Então aí as pessoas até me perguntam hoje: pô, como é que faz? Meu filho faz, gosta de desenhar e tal, o que eu faço, né? Eu falo: primeiro, procura um curso técnico, né, nessas entidades para você conhecer material, para você ter afinidade com o tipo de material, tinta e tudo mais. E depois vai atrás de informações. Hoje a gente tem a internet como canal de pesquisa e referência, né? Então é tudo informação, né? E tudo vale a pena, né? Muito bem. Para você, Marco, você veio para o Brasil para estudar música, então que diferença você vê que essa formação de um curso ajudou você na carreira? Na verdade, eu vim aqui não é para estudar música, porque não falava português, então comecei a aprender português, né? Louco, eu entrei no curso de português para estrangeiros antes de fazer essas coisas de música.
Mas assim, eu entrei, claro que eu tinha interesse muito pela música, então eu comecei a fazer um monte de curso. O que eu me interessava, que é percussão, né? Como eu sou percussionista agora, cantora e percussionista, que eu comecei aqui no Brasil, aqui no Rio. Eu fazia um monte de curso, aí aprendi muitas percussões, aí eu conheci galera como, né, aqui tem que ter, assim, amigo de comunidade, de não sei o que, panela. É o QI, né? Quem indica? Na pois área das artes, principalmente, Escorel. Você acha que tem que conhecer as pessoas para indicarem você para o Olha, trabalho? assim, minha mulher me enchendo no saco, eu sou uma pessoa muito caseira. Eu adoro ficar em casa, vendo gibi, vendo filme. E assim, ela fala, você tem que fazer o social, tem que fazer o social. E é incrível que é isso mesmo. Eu me lembro que eu fui para o lançamento de um livro chamado Bicicleta, que não tinha nada a ver com teatro, nada. Aí, no lançamento, tinha Maria Padilha. Ela falou, olhou para mim e falou, Escorel, é você. Eu falei, você o quê? Não, você que vai fazer o Otelo lá com o Diogo Vilela, porque vai sair o outro ator, você vai fazer em São Paulo, vou falar com ele. E foi isso. Eu fiz o Otelo de Shakespeare, o Otelo, o Diogo fazia o Iago, na montagem de São Paulo, porque eu fui no lançamento de um livro. Muito bem, então fica essa dica aí para quem está pensando em viver de artes, além da formação, que é importante, do talento, fazer a social, o networking, conhecer pessoas e manter ativos esses contatos é fundamental para você conseguir indicações e conseguir ter uma carreira sólida aqui de muitos anos como o Marcelo Escorel. Tem várias participações chegando para a gente pela rede social, principalmente comentários e tudo mais. O Ricardo Oliveira, pelo Facebook. Obrigado, Ricardo, pela participação. E deixa um depoimento bem interessante aqui. Ele diz que pensa ser complicado trabalhar e viver exclusivamente de arte no nosso país e que o mundo vive numa fase doida de jovens aqui, segundo ele, que se formam pensando no retorno financeiro e que muitos artistas jovens deixam de lado o talento quando vem a realidade desanimadora do dinheiro, da parte financeira, e que isso é uma pena, que ele admira muitos artistas, enfim, que a criatividade e a inteligência aí são divinas. Você vê esse lado também, Gilmar, de que muita gente acaba desistindo porque é complicado, tem que se dedicar e o retorno financeiro nem sempre é garantido, muito menos a curto prazo, né? Sim, e por exigência da estrutura de vida, né? Por exemplo, aí tem que migrar para outras coisas, para outras atividades, para poder engrossar caldo de salário e tudo mais, entendeu? Eu acho isso. Por exemplo, na minha área, minha profissão, por exemplo, se não tivesse essas raízes que a gente falou no início, esses caminhos paralelos aí, seria muito difícil se manter como isso, né, e tal. A gente, por exemplo, eu tenho um sócio fenomenal, que é muito legal a gente ter essas parcerias, não exatamente panela, mas umas parcerias que têm afinidade profissional, que nem o meu sócio Fernandes, que migra muito bem em todo esse meio artístico. Ele tem talento, multitalento, né, desde a escultura, vários tipos de materiais. Então, a gente se junta, a gente faz muito trabalho didático para as editoras, né, de materialidade, a gente faz livros em quadrinhos e tudo mais. Isso ajuda muito, né, a formar esse salário, né, e essa renda mensal para a gente manter a vida toda. Muito bacana. Tem a participação aqui do PH Alves pelo Facebook. Obrigado, PH, pelo recado, que ele aponta aqui a falta de políticas públicas que fomentem a cultura no país, possibilitando o acesso da população aos produtos culturais. Enfim, se a população não tem incentivo a buscar os produtos culturais, tem menos demanda, tem menos oferta, enfim, gera menos emprego também para os artistas. Mas, aproveitando essa questão, eu mostro para você de casa aí no site do Ministério da Cultura. Você pode buscar os editais que estão abertos aí, muitos são financiadores de projetos. Ó, Escorel, fica ligado que tem aqui, ó, inscrições abertas, ó, nessa parte aqui. Basta acessar o site cultura.gov.br e você colocar /editais, você já entra exatamente aí no espaço do site do Ministério da Cultura. Para você, ó, os três aqui já ficaram interessados no estúdio. Quem sabe você em casa também tem um projeto artístico, entra aí no site, quem sabe você consegue a aprovação de um edital e uma verba pública para conseguir também financiar o seu projeto. Aproveitando que estamos na internet, mostro para você também no site do Itaú Cultural, tem um estudo muito bacana que a gente usou como base aqui para a produção do programa de hoje, que fala sobre a economia da arte e da cultura no Brasil. Se você está interessado em conhecer um pouco mais sobre as pesquisas feitas em relação a a parte da nossa economia, entre aí e confira no site itaucultural.org.br. Tem aqui na íntegra esse estudo muito interessante. Seja artista ou não, está disponível para você. A gente já está chegando aqui na reta final do nosso programa, o tempo está quase acabando, mas antes eu quero dicas dos nossos artistas profissionais aqui no estúdio. Gilmar, para quem está pensando em trabalhar então com arte, que dica você daria? Determinação, administração da vida pessoal e econômica. Muito bem. E atrás de informações, referências e tudo mais. Aquilo que você falou, todo tipo de informação é bem-vinda para essa área das artes, né? Muito bacana. Marco? Difícil, né, essa pergunta. Mas para mim, seja feliz.
porque a felicidade que trai tudo. Né? Acho que né, dinheiro, tudo, felicidade, sorriso, de tudo, alegria, tudo é a minha vida. O que faz você feliz. Com certeza, comigo Muito bem. assim. Escorel. Acho que a gente tem que pensar também politicamente, né? Eu fico me perguntando, o PIB dos Estados Unidos é o que é por causa da arte. A gente ouve música americana, a gente vê filme americano e a nossa cultura é super, hiper rica. E a nossa cultura é super, hiper rica. Nossa, é um absurdo como é rica. Por que não se faz um planejamento a curto, a médio e longo prazo? Entendeu? Não interessa a verba para fazer os projetinhos, tem que se pensar grande. Né? Tem escola de samba na Finlândia. porque o cara veio aqui e contratou professores de berimbau, professores de cuíca, professores de... A exportação da nossa cultura brasileira, mas assim, que é eles vão atrás. Se a gente fizesse esse trabalho, como o americano faz muito bem, eu tenho certeza que nossa economia ia estar bombando. Bem. Então fica essa dica aí para a gente também refletir um pouco sobre isso e como cidadãos todos aqui cobrar um pouco mais políticas públicas que incentivem a cultura e o acesso a ela, sem dúvida. Mas por agora o nosso tempo já acabou, então agradeço aos três pela presença. Foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. Obrigada. Você de casa, obrigado pela companhia, pelas participações aqui na internet, pela companhia aí assistindo a gente na TV e fique ligado que temos representações aqui de segunda a sexta, 00:30, 7:30 da manhã. Eu estou aqui ao vivo todo dia às 2:30 da tarde ou então qualquer hora do dia e da noite. A gente se encontra lá no site do Canal Futura. Um abraço para você e até a próxima.